E aí, pessoal, vamos direto ao ponto? Se 2025 é o ano de fazer aquela fezinha nas apostas, 2026 vai ser o ano do acerto de contas. As regras para declarar os ganhos com bet mudaram e a gente vai desvendar agora tudo o que precisa ser feito para não ter problema com o leão do imposto de renda. É isso mesmo. Aquele lucro que pintou no jogo do Tigrinho ou em qualquer outra aposta online, agora tem um novo participante na jogada, o leão da Receita Federal. E pode ter certeza, ele está de olho em tudo, principalmente nas movimentações via Pix. Aquela fase em que esses ganhos passavam batido, bom, essa fase acabou. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, como o jogo mudou. Depois, quem é que precisa declarar de fato. A gente vai ver como calcular o imposto, entender a diferença gigante entre plataformas nacionais e gringas, os riscos de ignorar tudo isso e, no final, as datas e dicas para se organizar. Bom, então, o que mudou de verdade? Basicamente, o governo publicou uma nova lei, a 14.790, que botou ordem na casa. Ela criou regras bem claras de tributação para os lucros com apostas. Isso significa que todo e qualquer rendimento que vier de bets em 2025 vai ter que ser analisado na hora de fazer a declaração de 2026. Certo. Agora a pergunta que não quer calar. Será que todo mundo que faz uma aposta vai precisar declarar? A resposta é não. Mas os critérios são bem específicos. Vamos dar uma olhada em quem exatamente está na mira do leão? Vamos lá, sem rodeios. A obrigatoriedade de declarar depende de duas situações principais. É fundamental prestar muita atenção nos detalhes de cada uma para saber se é o seu caso ou de alguém que você conhece. O primeiro critério é o lucro líquido anual. O que é isso? É a soma de tudo que foi ganho com apostas, menos tudo que foi apostado ao longo do ano de 2025. Se esse resultado final passar de R$ 28.467,20, pronto, a declaração se torna obrigatória. É o limite da isenção. Passou um centavo, já entrou na regra. E agora, olha só essa segunda regra, que é uma pegadinha para muita gente. Mesmo que o lucro não atinja aquele valor, se no último dia do ano, lá em 31 de dezembro de 2025, o saldo parado na conta da plataforma de apostas for maior que R$ 5.000, esse valor também precisa ser declarado na ficha de bens e direitos. E só para reforçar, esse é o conceito mais importante de todos: lucro líquido. Não estamos falando do total de prêmios, mas do saldo final da operação. A Receita quer saber o que sobrou de verdade, ganhos menos o que foi gasto para apostar. Ah, e se o resultado for negativo? Bom, aí o prejuízo é só do apostador, não tem como abater no imposto. Ok, já sabemos quem precisa declarar. Agora, vamos para a parte prática, como é que se calcula e se paga esse imposto. O processo é mais direto do que parece, e tudo começa com um novo documento. O ponto de partida é esse aqui, o Comprova-Bet. Pensa nele como o informe de rendimentos que o banco ou a corretora manda todo ano. As plataformas de apostas agora são obrigadas a fornecer esse documento, que vai ter o resumo de todas as suas movimentações de 2025. É com ele na mão que se preenche a declaração. A alíquota é fixa, 15%. Mas muita atenção aqui. Esse percentual não é sobre o lucro total. Ele é aplicado só sobre o valor do lucro líquido que passar daquele limite de isenção de R$ 28.467,20. O que ficou abaixo disso continua isento. Então, resumindo a ópera, o passo a passo é este. Primeiro, conseguir o Comprova-Bet. Segundo, conferir o lucro líquido. Terceiro, se passou do limite, calcular 15% só sobre o que excedeu. E por último, o próprio programa da Receita vai gerar a guia, a DARF, para fazer o pagamento. Agora, um detalhe crucial que pode mudar completamente o jogo e o valor do imposto. O local de registro da plataforma de aposta, se é aqui no Brasil ou lá fora, faz toda a diferença do mundo na hora de pagar. E essa tela aqui mostra o tamanho da diferença. Nas plataformas nacionais com CNPJ aqui no Brasil, vale a regra dos 15% sobre o lucro que passar da isenção. Simples. Agora, se a plataforma for estrangeira, o ganho entra na mesma tabela do salário, a tabela progressiva, e a alíquota pode chegar a pesados 27,5%. Ou seja, a escolha da plataforma tem um impacto direto no bolso. A gente já entendeu as regras, mas e se alguém resolver ignorar tudo isso? Bom, o custo de não declarar pode ser muito, mas muito maior do que o imposto em si. O leão não costuma brincar em serviço. As consequências são bem sérias. O CPF pode ficar irregular, o que impede de abrir conta, pegar empréstimo, um monte de coisa. Tem as multas, que podem chegar a 20% do imposto que não foi pago, e o mais importante,
Com a Receita cruzando os dados do Pix, ficou muito mais fácil identificar essas movimentações e pegar quem está na malha fina. Para a gente fechar, vamos ao cronograma. Se organizar com antecedência é a chave para evitar qualquer dor de cabeça e, se for o caso, até receber a restituição mais rápido. Então, anota aí as datas mais importantes para 2026. O prazo para entregar a declaração geralmente começa em março e vai até o final de maio. Mas atenção, o pagamento do imposto, se tiver, tem um prazo mais curto, que costuma ser o último dia útil de abril. E por falar em prazo, tá aí o cronograma da restituição. Uma dica de ouro é que quem entrega a declaração logo no começo ou usa o modelo pré-preenchido entra na frente na fila para receber o dinheiro de volta. É um lema da própria Receita Federal. Quem declara primeiro, recebe antes. Não tem incentivo melhor do que esse para não deixar tudo para a última hora, né? Então, a gente chega à conclusão de que o cenário mudou de vez. A informalidade acabou e a organização passou a ser obrigatória. A pergunta que fica agora não é se a declaração será feita, mas sim se a estratégia de apostas já está levando em conta o impacto do leão. Fica a reflexão.